Pobre Maria Antonieta, mal sabia a emergente da monarquia francesa que justamente a sua frase que a tornaria inesquecível lhe custaria a cabeça. Se não tem pão, que comam brioches. Se é verdade que a jovem rainha falou isso, não se sabe ao certo, mas o que o povo francês queria mesmo é pão. Isso é fato. Não porque não gostassem de brioches, mas é que o pão respondia por boa parte das calorias ingeridas pelas pessoas naqueles tempos. Quando este alimento começou a faltar à mesa, a revolução, isso já não tinha mais volta. E foi assim que fizemos uma viagem pela história do pão. Tudo para entender por que o alimento voltou a ganhar brilho no cenário gastronômico. Se antes você entrava numa padaria e ficava bem na dúvida entre o pão francês e a baguete, agora, dependendo de onde for, você poderá ser tão difícil escolher um pão quanto um café. O jeito é ir experimentando. Na padaria moderna, nem pão francês você encontra mais. Estes locais seguem a vertente usando apenas fermentação natural, que demanda um processo mais lento, e farinhas integrais. Por lá, o que você come são variações dos pães típicos de Portugal e da França. Mas espera aí, cervejas, brigadeiros, azeites, cafés e entre outras coisas mais, estaríamos agora diante da gourmetização do pão também? Pode ser que sim, mas ao longo dessa conversa percebemos que o que vem ocorrendo é na realidade um resgate aos modos tradicionais de panificação. Ao menos o movimento que trouxe isso da França e outros países foi com esse objetivo: resgatar os sabores que haviam se perdido. Mas então voltemos à história para contextualizar. Daquela farinha espremida em moinhos de pedra e o pão preparado em um ritual familiar, passado de geração para geração, a Revolução Industrial levou a moagem em grande escala e a abertura de padarias nas grandes cidades. A farinha branca, extraída da farinha integral nesse processo industrial, não apenas deixava o pão aparentemente mais fofo, como também derivava para outros alimentos como as massas. Então vieram as duas grandes guerras, tempos difíceis, terras devastadas e uma Europa faminta, pronta para conhecer a força do agribusiness, que nascia nos Estados Unidos. Produtividade a mil e grandes centros de distribuição de alimentos. É claro que, a essa altura, o pão já não era mais tão importante assim na alimentação das pessoas. Por que então os padeiros iriam perder tanto tempo no processo de fermentação natural? O fermento biológico industrial, seco ou fresco, mais concentrado, trouxe agilidade na produção do pão que os novos tempos demandavam. Só se perdeu um pouco o sabor cada vez mais. E isso os franceses já não podiam mais perdoar. Foram os padeiros de lá que retornaram à panificação tradicional. Para eles, essa troca não valeu a pena, nem do ponto de vista do sabor, muito menos nutricional, uma vez que para as leveduras, sim, aqueles bichinhos da cerveja, se alimentem mais rapidamente, é preciso colocar açúcar ou outros ingredientes no fermento. Mas e aqui no Brasil? Não tivemos guerras, mas tivemos a hiperinflação. Antes não havia a menor preocupação com a variedade ou qualidade gastronômica do pão. Foi com a estabilidade que o brasileiro começou a se preocupar com bom comer. E claro, trazendo de viagens internacionais as referências de sabor e qualidade. No fundo, fica evidente que isso aconteceu com todos esses produtos que se gourmetizaram. Quem confirma exatamente tudo isso que estamos falando aqui é a história pura e verdadeira que anda por esta linha de pães especiais e fermentação natural. Nas palavras da própria história, qualquer aumento de qualidade é um movimento difícil de voltar atrás. A pessoa aprende a consumir melhor. Até os aromas dos pães são diferentes. O tempo explica. Bem, o aroma não vai dar para reproduzir, mas veja nas imagens e coma com os olhos alguns exemplos deliciosos disso tudo que estamos falando aqui.